Nesta aula você verá como usar o atingir meta e uma introdução rápida ao solver. Bom, vamos usar esse exemplo aqui, em que nós temos um planejamento da produção para vários produtos, vários biscoitos, wafer, chocolate, água e sal. Temos a receita baseada no seu preço unitário e os custos variáveis baseados nesses fatores e o custo fixo total. E o custo fixo total vai ser a soma do custo variável mais o custo fixo. O lucro bruto, então, será a receita menos o custo total. Vocês podem observar que no momento nós temos zero de produção para todos os itens de produção e aqui o lucro. Pois bem, um parâmetro importante para quem planeja a produção é saber qual é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é definido como aquele cuja a quantidade de unidades produzidas resulta em lucro zero, ou seja, é a quantidade mínima de produtos a serem produzidos para a qual você terá o lucro zero. Ou seja, a partir daí você começa a obter lucro. Uma maneira de tentar obter esse valor é por tentativa e erro, ou seja, nós vamos jogando valores aleatórios aqui e visualizando o lucro até que ele atinja o valor zero. Mas esse tipo de procedimento é pouco útil, né? E além de ser muito demorado. Então o Excel tem uma ferramenta que nos permite calcular rapidamente o ponto de equilíbrio, que é o atingir meta. Ele está aqui na faixa de opção de dados, em ferramentas de dados, teste de hipóteses. Atingir meta. Muito bem. O atingir meta, então, nós vamos definir a célula lucro bruto, certo? Para o valor zero, aqui eu tenho que realmente digitar esse valor, para o valor zero, alternando a quantidade produzida daquele item, C7. Vamos dar um OK. Muito bem, ele encontrou a quantidade mínima de itens a serem produzidos de tal maneira que meu lucro seja zero. E aí eu posso repetir esse mesmo procedimento para todos os outros itens de produção. Então, vou selecionar aqui, teste de hipótese, atingir meta, para o valor zero, ou seja, lucro bruto J8 para o valor zero, tem que digitar, alternando a célula C8, né, a quantidade de itens produzidos. Muito bem, encontrou para o chocolate a quantidade mínima a ser produzida. Vamos repetir aqui para água e sal. Novamente. Zero, alternando a célula. Poxa, então quer dizer que eu vou ter que fazer isso um a um para cada um dos produtos? Sim, para cada um dos produtos. Nós temos que repetir esse procedimento. E se eu tiver 50 produtos, também vai ser algo enfadonho, chato. Posso acabar cometendo erros. Sim, nós temos uma outra opção. Porque como vocês estão vendo, vocês perceberam aqui, esse recurso de atingir meta, ele só permite alternar uma célula por vez. Eu não poderia, por exemplo, fazer aqui, colocar o lucro total. Eu quero definir a célula de lucro total, que é a soma de todos os lucros, para o valor zero, alternando esse conjunto de células aqui, de C7 até D10. Isso não é permitido no atingir meta. Não é permitido. Então tem que ser definir uma única célula, alternando também uma única célula. No nosso caso aqui, a gente gostaria de alternar todos esses valores aqui. Então, a alternativa para isso é usar o solver. O solver está aqui na ferramenta de análise, mas ele não vem por default, por padrão, ele vem instalado. Ele é um suplemento que tem que ser adicionado. Para vocês adicionarem o solver, vocês podem vir aqui em arquivos, opções, suplementos, e aí nesse botão aqui, então, em suplemento, ir, e selecionar, então, a ferramenta Solver. Uma vez selecionada,
ela passa a configurar aqui dentro da faixa de opção de dados. Então, eu vou acionar o solver. Muito bem. Eu preciso definir inicialmente um valor, uma célula que vai conter a fórmula, necessariamente tem que ser uma fórmula, para o meu objetivo. O meu objetivo é encontrar o lucro total zero. Então, eu venho aqui, seleciono J12 e eu quero que este valor seja zero. Então, o valor de zero. Alternando as células. Bom, aqui eu posso definir um conjunto de células. Quais conjuntos? Vou colocar o cursor aqui, de C7 até C10. Vou resolver. Pronto, ele encontrou uma solução. Assim como todas essas ferramentas, né, de busca de valores, eles são ferramentas numéricas. Então, não há garantia de que eles sempre vão encontrar a solução. O atingir meta é um algoritmo bastante robusto, assim como o solver. Eles, na grande maioria das vezes, eles encontram solução, mas não é garantido. Nesse caso, o solver encontrou uma solução. Que bom, né? Vamos dar uma olhada na solução. Ok. Vocês vejam que ele encontrou o valor bem próximo de zero, porque ele tem uma tolerância. A tolerância do solver, se eu vier novamente aqui em solver, em opções, eu tenho a tolerância. Então você pode restringir ou aumentar, né, ou afrouxar ou restringir a precisão. Então, ok. Por isso ele encontrou que não foi exatamente um valor zero, mas foi bem próximo de zero. Mas uma outra característica aqui que aconteceu foi a seguinte: ele, ele jogou um valor aqui para água e sal, um lucro bruto negativo, que compensou o lucro de outros. Então, esse ponto de equilíbrio aqui é um ponto de equilíbrio que não é exatamente o ponto de equilíbrio para cada unidade, certo? É um ponto de equilíbrio global, mas eu queria encontrar o ponto de equilíbrio para cada uma dos meus itens, né? É um pouco diferente. Então, será que o solver também não vai me ajudar nesse aspecto? Porque ele jogou um valor menor para água e sal, compensando o lucro obtido nos outros itens. Sim, a gente pode fazer isso. A gente volta lá no solver, ele mantém as configurações anteriores que eu fiz. Eu posso adicionar uma restrição. Eu posso adicionar uma restrição. Que restrição é essa? Eu posso fazer com que cada lucro seja zero. Então, eu posso vir aqui e adicionar uma restrição. Eu vou fazer com que esse conjunto de células, ou seja, de J7 até J10, seja maior ou igual, tanto faz. Eu poderia colocar aqui maior ou igual, ou poderia colocar igual também. Sendo que as restrições de igualdade, elas são um pouco mais sacrificantes para o solver. Ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade para encontrar a solução. Nesse exemplo, é um exemplo bastante simples, ele vai encontrar a solução, mas é preferível sempre usar restrições de desigualdade, menor ou igual ou maior ou igual. Então, vou colocar aqui a restrição de igualdade, então tem que ser igual a zero, adicionar, vou cancelar aqui, então está aqui a minha restrição, vou pedir para ele resolver. Ele encontrou uma solução, ok, então dessa vez aqui ele encontrou um valor bem próximo de zero, não é exatamente zero, mas tudo bem, ele encontrou então a nossa solução. Então, essa foi uma pequena introdução ao solver. Em outras aulas, nós faremos outros exercícios mais aprofundados com relação ao solver. Vamos agora fazer outros exercícios explorando a ferramenta Atingir Meta. A ferramenta Atingir Meta ela é muito útil quando você tem dificuldades de explicitar a função inversa. Você lembra da função inversa lá no ensino médio? Pois é. Imagine que eu tenho uma função simples de y em função de x, do tipo essa daqui. Y é igual a 2x mais 5.
Muito bem. É uma solução, uma equação bastante simples, que caso eu tenha o valor de y e queira encontrar o valor de x, basta eu fazer um algebrismo e encontrar a função inversa. Ou seja, explicitar x em função de y. E aí, rapidamente, eu posso encontrar o valor de x. Vou fazer uma explicitação, explicitar x em função de y. Encontrar uma equação analítica. Agora, quando nós temos uma equação complexa, muitas vezes é muito difícil ou até impossível de se fazer um algebrismo ou qualquer ferramenta, usando qualquer tipo de ferramenta simbólica para explicitar x em função de y. Então, nesse caso, para a gente encontrar o x, o x que satisfaça um certo valor de y, a gente vai ter que fazer uso de um algoritmo numérico. É esse o propósito do atingir meta. Veja esse outro exemplo aqui. Imagine que você queira pegar 100 mil reais emprestado para fazer qualquer tipo de compra. E você tem um prazo estipulado de 180 meses para pagar. E, no seu caso, o máximo valor que você aceita pagar é 900 reais por mês. Muito bem. Qual é a taxa de juros máxima que você aceitaria pagar que vai resultar num pagamento de 900 reais? Bom, aqui então tem o valor de 100 mil, eu digitei esse valor. Também digitei o valor de 180 meses. E a taxa de juros, essa taxa de juros aqui é anual, né? Eu fiz uma estimativa, 15%, é um valor estimado, porque na verdade é ele que eu quero encontrar. Mas eu tenho que inserir esse valor, porque para calcular o pagamento, o Excel tem uma função, se chama PGTO, que calcula o pagamento em função do valor do empréstimo, do prazo e numa taxa de juros. Então, a taxa aqui vai ser B3 dividido por 12, porque ela é a taxa anual. O B2 é o número de períodos e B1 é o valor que você pegou emprestado. Ele sempre traz um valor negativo, né, porque pagamento é dinheiro saindo. Então, dinheiro saindo é negativo, dinheiro entrando é positivo. Então, eu coloquei esse menos aqui para exibir um valor positivo. Então, por exemplo, para 15%, o pagamento é cerca de R$ 1.400. Por um valor de 10%, seria R$ 1.000. Mas o valor máximo que eu aceito pagar é 900. Então, como é que eu poderia fazer para usar o atingir meta para calcular esse valor? A gente pode vir aqui em teste de hipótese, atingir meta. Então, eu quero definir a célula de pagamento para o valor de R$ 900. Eu tenho que necessariamente digitar, não posso apontar para cá. Alternando na célula a taxa de juros, que é o valor que eu quero saber. Ok, pronto, ele já encontrou o valor 7%. É o valor máximo, porque qualquer valor de taxa de juros menor do que essa, por exemplo, 5%, vai resultar num pagamento menor. Correto? Muito bem. Então vamos aqui a mais um exemplo. Vejam aqui, eu tenho um equipamento que custa 20 mil unidades monetárias e vai ser pago durante aí 6 anos. O pagamento anual é de 4 mil. A relação entre custo do equipamento, P, pagamento anual, A, e o número de anos, N, a taxa de juros, é a seguinte. Estão vendo aqui a equação, é uma equação complexa, certo? Não dá para, eu quero achar o valor de I. Não dá para eu explicitar I aqui nessa função, porque é uma equação complexa. Então, eu posso usar o atingir meta. Como é que eu faço isso? Bom, eu coloco aqui o valor de P, 20 mil, foi dado. Eu coloco o valor de N, 6 anos, e o pagamento anual é de 4 mil. E um valor estimado para I. Eu inicialmente estimei em 1%. Bom, na verdade, a função que eu tenho é de esta daqui, para calcular o A, que é o pagamento anual. Então, aqui eu coloquei a fórmula. Vocês estão vendo que eu usei aqui o recurso de nomes para fazer com que a fórmula fosse colocada em termos
dos símbolos P, I, N. Então, eu adicionei a fórmula, certo? E calculei o valor para A, pagamento anual. Então, para um juros de 1%, o valor seria 3.451. Mas eu quero saber qual é o valor de juros para um pagamento de 4.000. Então, mais uma vez, vamos lá em teste de hipótese, atingir meta. Então, eu quero definir esse valor da célula para o valor de 4.000. Eu tenho que definir o valor, né? 4.000, alterando a célula de porcentagem. Ok, muito bem, ele encontrou o valor, a taxa é de 5,5%. Então, vocês vejam que, para um exemplo, né, cotidiano, ou seja, do dia a dia, a gente pode fazer uso de meta para encontrar esse valor. Aqui, na aba atingir meta, vocês vão encontrar, né, outros exercícios em que vocês vão fazer a mesma coisa. Nós temos uma função complexa e vocês podem usar o atingir meta para encontrar. Então, temos aqui um exemplo de um tanque, né, esférico para calcular a altura, dado o volume. Nós temos aqui um exemplo em que você vai ter um vulcão, nós temos uma equação para estimar a velocidade da lava, e você quer calcular quanto tempo essa lava vai atingir uma determinada aldeia que está a uma determinada distância para se programar, para fazer a evacuação. E mais um exemplo aqui de taxa de juros, mensalidade, capital empregado. Então, vocês podem fazer uso aqui do atingir meta e resolver esses exercícios aqui propostos. Muito bem. Com isso, a gente termina essa aula. Eu vejo vocês na próxima aula, em que trataremos de solver.